Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e o meu poder é a cera de ouvido molhada. Hoje a gente vai ver como poderíamos explicar tantos poderes diferentes dos X-Men. Antes de tudo, no episódio sobre a genética dos X-Men, a gente usou a explicação do Dr. Hank de que os X-Men têm um gene que dá poderes, o gene X, e vale ver aquele episódio antes desse se você quiser entender melhor como eles podem herdar os poderes. Mas no primeiro quadrinho dos X-Men, lá de 1963, o professor Xavier diz para Jean Grey que ele chamou o grupo de mutantes de X-Men porque eles tinham poderes extraordinários, e não por causa de um gene X. E para piorar, ele fala que os pais dele trabalharam no projeto da primeira bomba atômica, dando a entender que os X-Men teriam alguma coisa a ver com radiação. Tanto que eles são chamados de filhos do átomo em vários quadrinhos e até no pôster do jogo de arcade. Então o que dá os poderes deles? O gene X ou a radiação das bombas atômicas? Talvez as duas coisas. Se o Hank tiver certo, o gene X tem muita coisa para explicar. Entre os X-Men, o gene X pode dar teleporte, telepatia, laser nos olhos, regeneração, poderes magnéticos, poderes de fogo, poderes de gelo e por aí vai. Assim como dá asas, garras, pelos, escamas que mudam de forma, cor azul, super velocidade e muito mais nos quadrinhos. Quando o que desperta os poderes é um acidente, como no caso do Quarteto Fantástico, faz sentido cada um deles sofrer um efeito diferente, já que cada um dos membros do quarteto recebeu uma dose diferente de radiação solar e o estrago feito no DNA é aleatório. Agora, se o gene é o mesmo, como o mesmo gene passado em família, como que ele pode dar características diferentes para cada um? Um gene sozinho não teria como dar tanta variabilidade de poderes e ação em tantas partes do corpo ao mesmo tempo. Mas o bom é que não precisa ser um gene sozinho. Muitos genes nossos seguem aquela lógica clássica de um gene, uma característica. O seu gene ABCC11 do cromossomo 16 pode ter dois alelos. Um dominante, que dá cera do ouvido molhada, mais comum no mundo todo, e outro recessivo, que dá cera do ouvido mais seca e dura, comum no Japão e principalmente na China, Mongólia e Coreia. Se o gene X seguisse essa lógica, todo mundo herdaria o mesmo tipo de poder. A família toda do Magneto seria capaz de apagar cartões de crédito, por exemplo, e não correr em câmera lenta dentro de cozinhas. Outros genes, como os envolvidos na produção de melanina no nosso corpo, até podem corresponder a uma característica só, mas a melanina é usada na cor de tudo quanto é parte do corpo, na pele, no cabelo, nos olhos, nos pelos e até nas penas. Por isso, mutações em alguns genes podem causar o albinismo, como a falta de cor, em várias partes do corpo diferentes. Um gene X que pode agir em várias partes do corpo explicaria, por exemplo, o Fera e a Mística, que tem mais de um tipo de alteração. E o nome que a gente dá para quando um gene interage assim com vários outros é pleiotropia. É bem mais provável que o gene X sofra pleiotropia e interaja com vários outros genes para poder manifestar os poderes. O gene X poderia ser, por exemplo, um gene que produz uma proteína que aumenta a eficiência das mitocôndrias e quem herda produz mais energia com muito mais eficiência. Nesse caso, todo mundo que recebe o gene X teria mais capacidade muscular. Só que a habilidade individual ainda dependeria da composição muscular de cada pessoa, que é herdada por outros genes. Para cada atleta olímpico, esse gene poderia ter um efeito diferente. Alguns atletas conseguiriam levantar mais peso, outros conseguiriam lutar melhor, pedalar melhor, correr mais rápido ou até saltar mais alto na ginástica. Ou seja, o mesmo gene simplesmente aumentou as possibilidades do que os outros genes que ele encontrou fazem. Esse tipo de interação explicaria até a manifestação de poderes mutantes diferentes dependendo da fase de vida onde eles aparecem. Quem tem uma mutação no cromossomo 22 que se manifesta na infância tem mais chances de ter autismo, mas quem também tem essa mutação e passa pela infância sem manifestações e essa manifestação acontece na adolescência tem mais chances de desenvolver esquizofrenia. A mesma mutação dá características diferentes dependendo de quando ela se manifesta no corpo. Se o gene X dá a capacidade de ser mutante, mas os poderes dependem de outros genes por pleiotropia, a gente também poderia explicar os níveis de poderes pela combinação dos genes. No universo dos filmes e dos quadrinhos, a maior parte dos mutantes tem poderes médios, o que o filme chama de nível 3, e só alguns mutantes são super poderosos ou de nível 5, ou mutantes ômega no quadrinho. O background genético que dá os poderes pode variar como genes que contribuem para a nossa altura,
A maioria das pessoas herda uma combinação que dá uma altura média, enquanto alguns poucos são muito baixos ou bem altos. E talvez o caso do Graydon Creed, o humano normal, filho da Mística e do Dentes de Sabre, seja simplesmente um mutante com poderes muito fracos. Pode ser o caso dele ter recebido o gene mutante, mas não ter os outros genes com os quais ele interage para ter diferenças de poder. E para completar, a interação do gene X nos filhos do átomo pode fazer todo o sentido biológico. Sistemas biológicos têm uma boa tolerância a problemas, como mutações que poderiam causar problemas genéticos, a ponto que muitos têm mutações letais, mas não sofrem os efeitos, como a gente já explicou no episódio do incesto de Game of Thrones. Mas quando o ambiente muda e o organismo passa por estresse, como calor ou desnutrição, a capacidade do corpo de anular essas mutações pode falhar. As mutações passam a causar mais efeitos e uma população que parecia totalmente uniforme agora pode ficar super variável. Você pode ter, por exemplo, uma mutação que dá resistência a mordidas de lobisomem, mas sem a visita de um, a gente não tem como saber dessa característica. O mesmo poderia acontecer com os mutantes que herdam um gene X que fica mascarado pelo funcionamento normal do corpo. Se esse potencial só aflora por estresse provocado por radiação, os testes atômicos, feitos a partir da década de 1940, podiam ter despertado o gene X. Esses testes atômicos espalharam vários elementos radioativos na atmosfera e o pico dessa liberação foi justamente em 1963. A diferença que essa radiação causou na vida real não é grande e essa radioatividade não chegou a 10% do que a gente já recebe naturalmente. Mas se os mutantes forem muito sensíveis, poderia ser o suficiente, especialmente na região central dos Estados Unidos, onde os testes foram concentrados, o que explicaria a concentração dos mutantes americanos nos quadrinhos. Se estresse ambiental e por radiação forem realmente o gatilho, logo mais a gente deve ver a primeira temporada de X-Men Coreia do Norte. E nesse episódio, sem livros consultados, para quem se interessa por genética humana, eu tenho de novo uma recomendação bem legal. O Polegar do Violinista, do Sun Kim, é um pouco exagerado na atribuição de vontade para os genes, com frases como o que o gene prefere, mas é uma boa introdução à história da genética, bem humorada e bem compreensiva. Vale para quem tem interesse por biologia e por genética. E em um Nerdologia passado sobre Nibiru e os planetas desconhecidos do Sistema Solar, a gente falou sobre a órbita de Mercúrio, mas marcamos o periélio no ponto errado da figura da órbita. Onde a palavra ficou é o afélio, e o periélio está no ponto oposto. Valeu Rafael, Lucas e quem mais mandou essa correção. E para o Pablo Carlos e quem mais perguntou por que Plutão deixou de ser um planeta, a resposta mais simples é porque a gente descobriu vários outros objetos astronômicos também feitos de gelo e com o mesmo tamanho de Plutão ou até maior do que ele, que seriam considerados planetas também, ou Plutão teria que deixar de ser parte do grupo de planetas. O grupo de Plutão acabou sendo classificado como planetas anões. Tem outros motivos também, mas para quem quiser a resposta mais completa, eu deixo no Saiba Mais um link para o vídeo do primata falante explicando justamente isso, por que Plutão não é mais um planeta. Vale conferir o vídeo e aprender muito mais com o que o primata falante explica por lá. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais sonhos explicados ou quem sabe destruídos e até a próxima aqui.